mas nós já sabemos que tem um futuro. Temos um herdeiro. Ele está vindo. Eu já tenho uma herdeira, né? Agora eu vou ter um herdeiro. Está vindo mais um. Tem dois já. A fábrica. Eu tenho uma filha e agora vai nascer meu segundo filho agora. Coisa mais legal, linda desse mundo, necessário nesses tempos soturnos, né? Esses tempos sisudos, como diria a nossa ex-presidenta, esses filhos das nossas representações que vêm. Deixa eu perguntar uma coisa para ti aqui, Leonel. Assim, para nossa audiência, a gente fala aqui, a gente passa o tempo todo dizendo a nossa comunicação é antifascista, o Estado está fascistizado, o Sul virou um espaço difícil, mas, no fim, para que a turma entenda o que é o fascismo, quais as 3 condutas que definem o fascismo hoje? Primeiro tem um livro aqui, o Manual do Policial Antifascista, quem quiser. Muito bom. Publicidade. Mande que não queremos. Isso aí, Manual do Policial Antifascista. Ô, Leonel, depois eu pego com a Lu e deixo na descrição aqui do canal o link para comprar o livro, tá? Pode deixar. É da editora Planeta, nem é direto com eles lá, né? Mas a gente põe o link. Maravilha. Três características, né? Bom, a gente poderia dar... Eu vou dar algumas características, mas eu acredito que o fascismo, ele acaba... para as pessoas entenderem, né? O fascismo ele se formata principalmente a partir da década de 20, né, do século passado, nesse processo da crise do capitalismo, que vai daí explodir de vez em 30, e que vai desencadear lá na Segunda Guerra Mundial. Né? E dentro de uma lógica da extrema-direita anticomunista, antissocialista, anti-anarquista, né? Então, antidemocracia, antiliberalismo, ou seja, era um movimento autoritário que, na verdade, de extrema-direita, na medida em que queria expandir ao máximo o conceito exploratório do capitalismo e da xenofobia. Então, algumas características, né, do fascismo, no meu entendimento, é a xenofobia, né, é o ódio ao diferente, né, e aí a gente pode colocar também o racismo, a gente pode colocar a misoginia, a LGBTfobia, todos esses pontos. E também a gente pode compreender numa lógica do poder pela força, o desprezo à lógica democrática, né, das disputas democráticas, numa lógica de o poder pela força, a ação, né, sendo determinante, né, quem tem mais força, quem tem mais arma, quem tem mais poder, dentro de uma lógica, inclusive, né, de um patriarcado, de uma lógica de força bruta, ela acaba se impondo aos demais, que devem seguir na lógica de uma liderança carismática, né, de um mito, de uma grande liderança, que tudo que ele fala, esse grupo tem que seguir sem qualquer tipo de crítica, e numa lógica também do ódio à ciência, do ódio às artes, do ódio aos artistas, do ódio a uma visão crítica, né, da academia, por exemplo. Então manda queimar livros, manda perseguir cientistas, manda perseguir professores, né, esse ataque à educação. Então, né, grosso modo, assim, o fascismo ele atua dessa maneira, né, e age de forma violenta, e que depois, né, na Segunda Guerra Mundial, ele vai se desencadear na questão da Itália, com Mussolini, na questão da Alemanha com Hitler, né, o nazismo, que é uma das vertentes do fascismo. Mas, como dizem os principais pensadores e teóricos, o fascismo ele se reinventa, né, que é a velha frase do Bertolt Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio, e ele, o Humberto Eco, vários outros autores, alguns divergem sobre alguns pontos centrais, né, porque um outro ponto interessante do fascismo é sempre a coisa do inimigo externo, alguém que vai atacar, alguém que, né, que tem que ter uma mobilização, um militarismo, um ultrapatriotismo, numa lógica de se apropriar de bandeira, se apropriar de hino, nós contra eles, e isso nós vemos, né, em momentos de crise do capitalismo, como nós estamos vivendo desde o final de 2008, essas ondas extremistas, elas vão se aproveitando dessa crise do capitalismo, do desemprego, da desestruturação das bases sociais, da ultraacumulação a partir de uma pequena elite. Ela vai se alimentando dessa crise de bases sociais e impõe, né, uma lógica restritiva, uma lógica de exclusão e uma lógica de ataque aos grupos vulneráveis, né? Então, basicamente isso, assim, resumidamente, né, a compreensão
que eu tenho, na verdade, baseado em outros textos, não é uma coisa da minha cabeça, né? Então, eu defino o fascismo dessa forma. Assim. Excelente. Eu teria uma... Opa, Deixa o Paulão, dale. Ô, Leonel, boa noite. Prazer em conhecê-lo agora pessoalmente em rede. Como foi para você? Você é formação em história, então você tem uma formação como educador, né? E sim, a gente pode dizer que eu costumo falar que o fascismo ele vem muito do rancor. A gente viu que esse rancor a porta do rancor brasileiro foi aberta por volta de 2014, 2013, quando começaram as jornadas que foram 2013. Eu digo que é fascismo desde 2013 mesmo, assim, talvez da quarta semana de manifestações, só para deixar claro aqui. Boa. Né? E ele veio com muito rancor em função das crises mundiais, as pessoas deviam estar preocupadas, sem dinheiro. A gente pode cravar que o fascismo também vem da ignorância das pessoas. Quando eu digo ignorância do conhecimento formal, ausência de ver como é que foi o passado e ausência de compreensão de que o diferente é bem-vindo. Eu digo, o fascismo ele se alimenta do ressentimento, de fato, né? Porque a pessoa que não consegue ser potente naquele contexto, ela acaba sendo cooptada. E geralmente quem é que vai ser cooptado? Geralmente é o homem branco, média, né? É proletário. Por quê? Porque ele é o primeiro a ser atingido e observa, talvez em avanços de pequenos grupos, que ele está sendo preterido. Vamos dar um exemplo aqui no Brasil, por exemplo, o sistema de cotas. Né? O que acontece? Tem uma inclusão dos negros, que são, né, um grupo totalmente vulnerabilizado, totalmente excluído, totalmente, né, marginalizado desde o processo da escravidão, que tem políticas afirmativas de inclusão para tentar equalizar com a população branca. Não é nem passar, não, é equalizar, ainda está a milhares de quilômetros disso. Mas o simples fato de existir essa política gera um ressentimento no homem branco, classe média baixa, não é nem classe média alta também, mas assim, tu pega o cara que é da classe trabalhadora, do dumping ali, e ele acaba se sentindo, digamos, preterido. Ele acaba dizendo, fizeram essas políticas agora e eu não consigo entrar numa universidade pública porque eu tenho que disputar com o cara que é incapaz de chegar por vontade própria. Por outro lado, as políticas afirmativas da comunidade LGBT. Aí o homem branco, ele entra numa lógica de que agora eu não consigo mais namorar ninguém, ficar com ninguém na noite, porque as feministas do sovaco cabeludo criaram uma situação que eu não posso mais ser quem eu sou, então agora eu tenho que ficar pedindo desculpas para tudo, não posso fazer uma piada, politicamente correto. E aí elas também ocupam o espaço de trabalho, e eu tenho que perder, eu não consigo me empregar, porque empregaram a guria só porque ela é bonita, entende? E assim vai, ele vai sempre achando que a culpa é do outro, as falhas do sistema, a impossibilidade dele de ocupar um determinado local, que muitas vezes até pode ser incapacidade dele, mas dentro de um sistema excludente como é o capitalismo, acaba existindo esse tipo de competição, ele começa a se sentir ressentido e ele vai aderir a comportamentos extremistas que se voltam contra essa lógica na medida em que considera que são inimigos. E aí, claro, a falta de consciência de classe, a gente pode ir lá para o Paulo Freire, né? Quando, né, o oprimido, né, o objetivo dele é ser opressor, né, quando a educação não é libertadora, e aí eu acho que bate exatamente isso, porque a gente falta consciência de classe, falta ter uma lógica coletivista, e eu sempre brinco que eu sou marxista em toda a análise do capitalismo, em toda a análise da exploração, em toda a análise que o Marx fez sobre luta de classes, mais-valia, exército de reserva, todos esses conceitos, o Marx foi fantástico, para mim, um dos maiores pensadores da história, mas eu sempre brinco que quando ele pensa a futurologia, como é que o capitalismo seria superado, ele tem falhas teóricas, por quê? Porque, enfim, ele é um homem do seu tempo, do século XIX, então ele não viu, né, a Primeira Guerra Mundial, ele não viu esse processo do imperialismo, como o capitalismo ele age em momentos de crise, no sentido de, teve uma grande acumulação e agora teve a crise. Então, o que acaba acontecendo? No meu entendimento, ao invés, né, dessas crises, desses processos excludentes, gerarem uma consciência de classe no proletariado, na classe trabalhadora, no sentido de que, agora vamos então subverter isso para que todos nós tenhamos
de visão igualitária, de visão mais né, ponderada, que é a lógica do socialismo e depois desenvolver para o comunismo. Não, acaba sendo uma coisa assim, do nós contra eles. A gente acaba virando uma coisa muito mais provincial, assim, né, de pequenos grupos que se unem contra o diferente, contra aquele que está colocando em risco os seus pequenos benefícios, digamos assim, e acabam descambando muitas vezes para movimentos de extrema-direita, que é o que nós temos visto, porque a partir de 2008, com a crise do capitalismo, né, da quebra ali da questão da bolha imobiliária nos Estados Unidos, é que a gente começa a observar essa rearticulação dessa extrema-direita que desencadeia nos dias atuais. Então, para mim, isso é muito evidente. Né? Tu pega hoje, por exemplo, nós do campo da esquerda, dentro de uma lógica institucional, digo, campo majoritário de esquerda, né? Dentro de uma lógica institucional de compreender as limitações que nós temos, inclusive das disputas de poder, na medida em que nós não temos força de revolução, nós não temos força de fazer, né, uma situação de subversão, digamos, né, do sistema exploratório, né? Nós vivemos num sistema capitalista, nós vivemos num Estado capitalista praticamente totalmente neoliberal e estamos tentando fazer uma conversão para a social-democracia. Né? Eu vejo assim que a gente tenta, né, do tipo, né, um keynesianismo assim adaptado e não, né, o liberalismo. Mas, assim, dentro das limitações. Eu acho que é o máximo que nós temos, de fato, condições em termos de força política e de correlação de forças. O que acaba acontecendo é essa situação, né, mobiliza, né, dentro dessa crise esses grupos e que vão agir de forma violenta, como a gente viu a partir de 2013. E por que eu refiro que 2013 já era, né, essa lógica fascista se implementando, o ovo da serpente, eu boto lá em 2013, aqui no Brasil, né, 2008 temos globais, 2013 para mim é no Brasil, porque a gente observa, né, começa com movimentos de esquerda, numa lógica de, né, subverter a questão da passagem de ônibus, de criticar a Copa do Mundo, criticar os gastos, né, da FIFA, etc., né, numa lógica antissistêmica. E essa lógica antissistêmica é cooptada pela extrema-direita, que já estava sendo financiada com as think tanks lá dos Estados Unidos, etc., né? E que entra aqui e utiliza a rede social, que já estava moldada, de certa forma, para propagar isso. Aí surgiu Revoltados Online, MBL e todos esses movimentos, já talvez na quarta semana ali, de que toda quinta-feira, né, tinha uma atividade. E ali fica muito claro no momento que eles exigem que não tenha bandeira de partido, que os partidos sejam banidos, que é contra tudo que está aí, e naquele momento a extrema-direita acaba sendo a revolucionária. Hoje os revolucionários, né, entre aspas, acabam sendo a extrema-direita, que quer dar golpe de Estado, que quer se armar, que tem que acabar com o sistema, entendeu? E nós somos os conservadores, porque nós dizemos, não, ó, tem que defender o STF, tem que defender o Ministério Público, tem que defender, né, o Congresso, etc. Por mais que a gente critique, mas, ó, temos que ter algumas normas. Então eu vejo mais ou menos por esse viés. Desculpa te interromper, mas é que nós buscamos a permanência e a manutenção da institucionalidade do Estado. Exato. Mínima, para que a democracia se mantenha. Queria agradecer a Falkenbach Zaida, que nos manda um elogio aos três aqui, ó. Vocês são ótimos. Deixa eu pegar daí. Deixa o convidado expressar suas falas. Parabéns aos três dos canais. Obrigado, Falkenbach. Porque deixa eu emendar daqui, Bara. O Dindo aqui manda hoje. Hoje nós vamos receber aqui o batismo do homem para poder tocar essa luta antifascista, porque o Paulo é carioca, o Gé é catarinense, eu sou estrangeiro. Eu sou estrangeiro dos dois estados, que eu sou de Canoas, sou ali da capital do planeta, de Niterói. Mas... Da Grande Canoas, né? A Porto Alegre é a Grande Canoas. Né? Justo. Então, vou passar para o Gé aqui para a gente tocar, porque hoje é dia de batismo dos antifachos.